espírito e em verdade, nós te adoramos, ao Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, ao Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Mais uma vez declare, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Diga que os irmãos assentem nesse momento. Amém. Vamos estar passando para a palavra do Senhor. Estou chamando o irmão Maicon, que estará trazendo a palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus, seja o nome do Senhor. Mais uma oportunidade que temos de estar na casa do Senhor, para receber do seu alimento, para adorar o Senhor e cultuar o nosso Deus. Amém? Amém, irmão? Você está feliz por estar na casa do Senhor? Nós somos privados desse privilégio por um breve momento, mas a graça do Senhor superabundou sobre nós, e mesmo a nossa nação dando sobre esses decretos, em muitos lugares a igreja do Senhor não pode estar assim de portas abertas para receber os irmãos. Deus nos concedeu essa graça. Amém. Quero estar compartilhando uma palavra com os irmãos essa noite a respeito de oportunidades, quando em muitos momentos o Senhor nos oportuniza, né, de nós sermos canais de bênção na vida de pessoas. E nós, por não compreender a vontade do Senhor, não entender o tempo de Deus nas nossas vidas, né, acabamos perdendo essas oportunidades e acabamos retendo aquilo que Deus desejava fazer na vida de pessoas.
E muitas vezes essas oportunidades, elas vêm também para nos moldar, para nos aperfeiçoar a nossa fé. E essas oportunidades muitas vezes surgem em momentos difíceis, como esse que nós estamos vivendo. E eu espero que essa noite Deus esteja falando ao coração dos irmãos, revelando a vontade dEle. Nós possamos ser canal de bênção na vida daqueles que necessitam dessa esperança que nós trazemos no nosso coração. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra lá em João capítulo 11. João capítulo 11. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais vale um dia nesse lugar do que 1000 em qualquer outro, diz o salmista. João capítulo 11, versículo 17. Vamos estar lendo a partir do 17. Quero saudar aqueles irmãos que nos assistem via as mídias sociais. Que o Senhor abençoe. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos, dentre os judeus, tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para lhe chorar. Então Maria chegou ao lugar onde Jesus estava. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocastes? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem, que abriu os olhos do cego, ter evitado que seu amigo morresse? Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os:
retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Até aqui. Amém, irmãos? Vamos ter mais um momento de oração. Senhor, te louvamos, Pai, pela tua palavra. Te louvamos pela oportunidade que temos, ó Deus, de ouvirmos a tua voz, Senhor. Somos as tuas ovelhas, Pai. E o Senhor mesmo disse que as tuas ovelhas ouvem a tua voz, Senhor amado Deus. Nós não queremos seguir estranhos, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor, e seguir após ti. Queremos seguir teus passos, tuas pisadas, Senhor, entendendo o desejo do teu coração para as nossas vidas, Pai. Que teu Espírito fale conosco nessa noite, Senhor, por tua graça e por tua misericórdia. Nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos? A palavra do Senhor nos fala a respeito de um tempo de luto. Um tempo de luto que Marta e Maria enfrentavam ali, junto com aqueles judeus que se juntaram a elas para consolar elas naquele momento pela morte de Lázaro. Lázaro era irmão de Marta e Maria e muito amigo de Jesus. E naquele tempo, não diferente do nosso, eles viviam esse tempo de luto. E não diferente do nosso tempo, como eu digo, nós também temos enfrentado um tempo de luto. Ao redor do mundo, as nações, a nossa nação, o nosso estado, né, nós temos passado e enfrentado por esse tempo de luto. Muitos irmãos nossos têm perdido a vida, né? E aparentemente, né, nós podemos nos deparar com um grande questionamento. E um grande questionamento, inclusive, que habitava no coração de Marta e de Maria e também dos discípulos. Porque Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente. Ele foi informado da enfermidade de Lázaro. Ele tinha total conhecimento da enfermidade de Lázaro. Marta e Maria, assim que Lázaro enfermou, mandaram avisar Jesus, que estava distante daquela cidade, mas ficou sabendo mesmo assim. E a certeza que elas tinham no coração delas é que Jesus tinha poder para curar Lázaro, que ele era poderoso para curar Lázaro. O que elas não compreendiam naquele momento era a demora de Jesus, porque assim que ele ouve a notícia, a Bíblia diz que ele fica mais 2 dias nessa cidade onde ele estava. E logo após esses 2 dias, então, ele se desloca, então, à cidade onde Lázaro havia sido sepultado. E talvez nesse tempo, né, assim como Marta e Maria, muitos de nós e muitos daqueles que nos assistem se questionam por que Deus não intervém. Marta e Maria presenciaram todo o sofrimento de Lázaro, assim que ele ficou enfermo, até a sua morte. Elas sofreram junto com ele, elas acreditaram que ele não chegaria à morte, que Jesus impediria que ele morresse. Da mesma forma hoje, quantas pessoas ao nosso redor, quantos irmãos nossos têm padecido, têm enfermado, e nós temos muitas vezes presenciado essas enfermidades culminarem na morte, seja a morte espiritual ou seja a morte física. O pastor mesmo aqui falou a respeito do pastor Elias, que pouco tempo atrás, né, passou por esse ciclo de enfermidade e acabou culminando na sua morte, e toda a igreja sofreu juntamente com ele esse tempo. Pastor Vanderlei, e toda a igreja sofreu com ele nesse tempo. E por vezes muitos se questionavam por que Jesus demora para agir, pois o seu tempo de enfermidade no hospital foi um tempo longo. Mas por trás de tudo aquilo que Jesus faz existe um propósito. Ele não faz nada sem um propósito. Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz que Deus faz tudo com propósito, até o ímpio pro dia do juízo. E por trás dessas espera, por trás dessa demora de Jesus, existia um propósito. Existiam vários propósitos. E Jesus vai revelando aqui na sua palavra esses propósitos. Quem sabe nesse tempo, assim como Marta e Maria, você tem buscado a Jesus por irmãos seus que estão enfermos à beira da morte, e irmãos seus que, quem sabe, se afastaram de Cristo, irmãos seus que morreram, que se afastaram de Deus. E você tem buscado pelos seus filhos, pelos seus familiares, por irmãos seus que, assim como Lázaro, eram amigos de Jesus, andavam com Jesus, conheciam Jesus, eram íntimos, mas que por situações acabaram enfermando, seja da alma, espiritualmente ou fisicamente, e acabaram perdendo a vida. E você, assim como Marta e Maria, presenciou o sofrimento dessas pessoas, e você hoje tem lutado por essas pessoas, por aqueles que ainda enfermos, ainda estão em vida, mas sem a presença de Deus.
E você se pergunta, por que Cristo demora? Por que Deus demora, como se escondesse atrás das nuvens, para que as nossas orações não chegassem até Ele? E essas pessoas não ouvem a voz de Deus. Mas Jesus aqui vai nos revelando um dos propósitos. A Bíblia diz que Marta e Maria, elas chegaram diante de Jesus e disseram: Mestre, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas tinham plena convicção de Jesus, que Jesus tinha poder para curar Lázaro. Mas Jesus naquele momento ali, usou daquela oportunidade para forjar a fé delas, para aperfeiçoar a fé delas. Submeteu elas àquela prova de sofrimento, de angústia, para que elas pudessem crescer e conhecer Ele do modo que elas não conheciam. Jesus estava além daquela circunstância. Por mais que a demora, por mais que Cristo demorasse para agir, por mais que a espera angustiasse ainda mais o coração delas, Jesus, Ele não perdeu o domínio da situação. Ele sabia o que Ele estava fazendo. Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Por mais que pareça que as circunstâncias estão fora do controle de Deus, por mais que pela quantidade de pessoas que estão perdendo a vida, pareça que essa enfermidade está fora do controle de Deus, nosso Deus tem um domínio total sobre todas as coisas que acontecem na terra. Todas as coisas que acontecem na terra. Ele é supremo, Ele é soberano. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, todos os pensamentos, todos os sentimentos e emoções dos nossos corações. E Jesus conhecia. E por mais que Ele demorasse, Ele sabia o que estava fazendo. E a Bíblia vai dizendo que assim que Ele chegou, Maria se prostrou aos pés dele a chorar. Então, o choro de Maria, o choro dos que ali estavam, compadeceram o Mestre. E no versículo 35 diz: Jesus chorou. Jesus, naquele momento ali, sentiu a dor que eles estavam sentindo. Ele sentiu o sofrimento deles. Ele compartilhou daquele sofrimento. E a palavra diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Será que aquele que não ordenou também não vivia essa palavra? Jesus aqui nos revela que Ele chorou com os que choravam. Quem sabe nesse tempo você tem chorado pelos seus, chorado pelos seus irmãos, chorado por aqueles que estão distantes e que ainda não ouviram a voz de Deus. Maria e Marta choraram até Jesus se compadecer, até Jesus chegar naquele lugar ali. Porque houve o tempo da visitação do Senhor, houve o tempo em que Jesus se aproximou. Então Jesus chorou, porque o nosso Deus, Ele tem sentimentos, Ele tem emoções. E o que Jesus desejava naquele momento ali era fortalecer a fé delas, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio ao sofrimento. Era elevar a fé delas a um nível maior, para que elas pudessem conhecer Ele de um modo como elas não conheciam. Da mesma forma, em tempos difíceis como esse, o desejo de Deus é se revelar de uma maneira diferente à sua igreja, é se revelar de uma maneira diferente a nós, de modo que a gente ainda não conhece, revelar ainda mais o seu poder, ainda mais a sua glória, ainda mais a sua força, ainda mais a sua bondade, ainda mais o seu amor, descobrir ainda mais o seu coração diante de nós. Deus deseja se revelar à sua igreja, e cabe a nós entender a vontade de Deus. Jesus aqui queria se revelar de um modo muito profundo a essas duas mulheres e aqueles que estavam ali presentes. Elas criam que Jesus era poderoso para curar, mas Jesus queria mostrar para elas que Ele era muito mais do que isso. Ele era a ressurreição e a vida. Ele tinha poder para dar a vida. Ele tinha poder para ressuscitar dos mortos. Ele queria revelar isso a elas. Por isso a demora. Por isso Ele permitiu que Lázaro morresse. Deus tem domínio sobre total situações que acontecem na vida daqueles que você tem chorado, que acontecem na vida daqueles aos quais você tem buscado e clamado a Deus, assim como Marta e Maria. Jesus nos revela aqui que Ele não perdeu o domínio da situação, por mais adversa que ela fosse. No versículo 39, Jesus se aproxima da gruta onde Lázaro estava. Então, naquele momento ali, todos se aproximaram. Maria se aproximou, todos estavam ali reunidos, perto daquela gruta. E Jesus diz assim: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Muitas vezes, nós, assim como Marta, fixamos os nossos olhos na condição daqueles que estão fora, na condição daqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, aqueles que aparentemente estão mortos espiritualmente, não ouvem a voz de Deus, estão enfermos espiritualmente.
E nós, assim como Marta, fixamos os nossos olhos na condição deles. Imaginem só, se Deus fixasse os seus olhos em Paulo apenas naquilo que ele era naquele tempo quando ele perseguia a igreja. Será que Deus, na eternidade da sua onisciência, não sabia quem Paulo seria? Sendo que ele havia escolhido Paulo bem antes dele nascer. Mas Jesus não olhou para Paulo simplesmente naquele momento ali pelo que Paulo representava. Ele via o que Paulo seria depois. Um apóstolo, um mestre. Por isso Deus investe em nós. Por isso que Deus investe em nós, porque Ele não vê nós como nós somos hoje. Ele também vê como nós seremos amanhã. Como nós seremos assim que Deus realizar a sua obra nas nossas vidas, assim que Deus começar a nos transformar. E foi assim que Jesus, aqui nessa passagem, realiza então algo maravilhoso. Ele diz: tira a pedra. A pedra representava as convicções que Marta tinha, que Maria tinha e que aquelas pessoas tinham de que o quadro de Lázaro era irreversível. Quantas vezes nós olhamos para pessoas e temos a convicção e nos convencemos de que o quadro delas é irreversível, que elas não podem mudar. Essa pessoa aí, muitas vezes nós dizemos, essa pessoa aí só Jesus, só Deus para salvar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. O que Jesus queria era que eles não tirassem simplesmente a pedra, mas que eles renovassem o entendimento deles para que eles pudessem compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus queria tirar da mente deles as fortalezas que impediam eles de crer e de ver que Jesus estava ali naquele momento. Ele tinha poder para transformar aquela situação, ele tinha poder para transformar aquela condição que ele estava. Jesus queria então que eles tirassem a pedra da mente, do coração deles, que impediam eles de crer. Tanto ele repreende: Marta, eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Por quê? Porque Jesus já tinha liberado uma palavra de vida sobre Lázaro. Versículo 23, o teu irmão ressuscitará. Talvez você se pergunte hoje, será que vai ressuscitar? Mas eu te digo, o teu irmão ressuscitará. Porque a palavra de Deus que diz, e ela dura para sempre, ela é absoluta. O teu irmão ressuscitará. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. O teu irmão ressuscitará. Por isso, não olha para o cheiro dele. Não olha para a condição dele. Olha para a palavra. Olha para Cristo. Para tudo aquilo que Ele faz e que Ele fez. Se Ele não é poderoso para fazer infinitamente mais. Se Ele não é poderoso para trazer dos mortos. Se Ele não é poderoso para mudar a condição lá. Você tem chorado, qual você tem clamado a Deus. Então, removeram a pedra. E tendo dito essas palavras, clamam em alta voz: Lázaro, vem para fora. Meu irmão, só uma palavra dele. É só uma palavra dele. Basta uma palavra do Senhor e todas as circunstâncias e situações, elas são transformadas. Basta uma palavra de Deus, meu irmão. E a situação na nossa nação, na nossa cidade, pode ser transformada. Esse decreto de agora, que foi decretado, e nós iríamos para a bandeira vermelha, e o povo de Deus se levantou, e pela graça do Senhor, hoje nós podemos desfrutar desse momento aqui, que a nossa cidade ficou a bandeira laranja, né? Nós vemos que Deus age em todas as coisas por bem daqueles que o amam, né? Em todas as coisas Deus está agindo em nosso favor. Quem sabe, se esse decreto não fosse revogado, né? Quem sabe hoje nós não teríamos esse culto. Quem sabe hoje você não estaria aqui desfrutando da palavra e da presença do Senhor. Mas tudo isso porque Deus agiu lá, sobre as autoridades, sobre o sistema. Deus age em todas as coisas, irmão. Ele não perde o controle de nada. Há um Salmo 119, eu não lembro o versículo, que diz que os preceitos do Senhor permanecem para sempre. E todas as coisas que existem na terra estão à disposição dos seus planos. Tudo que existe, irmãos, essa palavra é tremenda. Tudo que existe na terra está à disposição dos planos de Deus.
Nós entendemos esse princípio quando nós olhamos para uma monarquia. Daniel nos revela esse princípio quando ele se dirige a Nabucodonosor. Ele fala que Nabucodonosor tinha domínio sobre todos os reinos da terra. Ele matava quem queria matar, ele dava vida a quem queria dar, ele enriquecia, ele enobrecia, ele fazia o que ele quisesse com a vida de quem ele quisesse. Tomava o que queria tomar, dava o que queria dar. E nós podemos ter essa certeza a respeito do nosso Deus, porque Ele é o Rei dos Reis. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Inclusive sobre situações que hoje a gente olha assim como Marta e pensa, é irreversível, não tem mais solução. Mas Lázaro era amigo de Jesus. Jesus não deixa nenhum dos seus amigos para trás. Jesus não abandona os seus. E dentre um dos propósitos, o maior de todos, está revelado lá no versículo 45. Queria que os irmãos acompanhassem. Não apenas Jesus desejou aperfeiçoar a fé daquelas mulheres, mas o propósito último daquele milagre, diferente do que elas desejavam. Muitas vezes nós queremos que o milagre seja só para nós. Não que Jesus não queira nos abençoar, não queira operar um milagre nas nossas vidas. Mas, por vezes, o milagre do Senhor tem uma amplitude maior, um alcance maior de vidas. No versículo 45 diz assim: assim, muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Ou seja, Jesus esperou o tempo certo para que aquele milagre ali levasse muitas outras vidas para a eternidade. Não apenas a vida de Lázaro voltasse à condição da vida natural, mas outras vidas crescem nele, fossem introduzidas na eternidade. Ou seja, ele fez infinitamente mais, mas para isso ele teve que esperar um tempo. Esperou o tempo de Deus. Embora naquele tempo ali, ele não estava indiferente. Ele não estava indiferente ao sofrimento delas, porque ele conhecia. É tanto que quando ele chega perto delas, naquele ambiente de luto, ele se compadece, porque ele já vinha sentindo a tristeza que elas tinham no coração. Logo, o milagre de Jesus transforma outras vidas, alcança outras vidas, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Os planos dele são muito mais altos que os nossos. Ele é que sabe os planos que ele tem para nós, planos de paz e não de mal, de nos dar o futuro o qual nós desejamos. É ele que sabe, irmãos. O que cabe a nós nesses momentos de angústia, de tristeza, de espera, que parece que as nossas orações não chegam ao alto. Parece que aqueles os quais estão padecendo o quadro irreversível, é confiar no Senhor, é depositar a nossa fé no Senhor e buscar conhecê-lo, porque Deus deseja se revelar a nós de uma maneira qual nós não conhecemos. Quem sabe hoje você já tem uma certa caminhada com o Senhor, teve experiências com Deus, conhece o Senhor, mas irmãos, ainda tem muito mais para conhecer. É tanto que Oséias nos diz: conheceis e prosseguis em conhecer, porque sempre tem algo novo nele que nós podemos conhecer. E esse conhecimento de Deus aperfeiçoará a nossa fé, para que a gente experimente milagres ainda maiores, não apenas na nossa vida e na vida dos nossos familiares, mas também daqueles que se aproximam de nós, para nos consolar, para ser apoio nas nossas vidas, para ser bênção muitas vezes nas nossas vidas, porque os judeus foram ali para consolar, mas acabaram recebendo vida eterna, por se compadecerem, por colocarem o coração deles no sofrimento do próximo. E Jesus nos ensina, por meio de uma parábola, a importância de nós semearmos na vida daqueles que estão sofrendo. Convido os irmãos a abrirem a palavra lá em Lucas, onde Jesus, a semelhança de Lázaro, nós vemos um homem que precisava de socorro, estava morrendo à beira da estrada. E Jesus usa essa parábola no encontro que ele teve
com um homem. Eu quero estar lendo com os irmãos Lucas capítulo 10, versículo 25. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas na nossa caminhada que nós evangelizamos e começamos a falar do amor do Senhor, a falar da obra de Cristo nas nossas vidas. E essas pessoas, por um momento até abrem o coração, mas chega um determinado momento que elas dizem: não, eu conheço Deus, eu tenho fé. Não, Deus do céu. Sim, Deus do céu é. E essas pessoas começam a se auto-justificar, querendo afirmar que o conhecimento que elas têm de Deus, para ela, basta. Sem nenhuma perspectiva a respeito do ser de Deus. Sem nenhum desejo, um anseio por conhecer mais do ser de Deus. E aqui Jesus se depara com um homem assim. A palavra diz, a partir do verso 25: certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova e lhe indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, assim que o viu, teve misericórdia dele. Então, aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida desse homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Amém? Um breve encontro e um breve diálogo que Jesus tem com esse homem aqui. Um homem que era conhecedor da lei de Deus, tinha muito conhecimento naquele tempo. Mas, ao se deparar com a simplicidade de Cristo, ele decide provar Cristo. Decide colocar o coração de Cristo à prova. Porque ele se orgulhava do seu conhecimento, ele se orgulhava daquilo que ele sabia a respeito de Deus. Então, como Jesus era um homem simples, que falava coisas que naquele tempo para eles não eram muito compreensíveis a respeito de Deus, então ele decide colocar Jesus à prova. Mas a simplicidade do Senhor revela que aquele homem, ele não sabia tanto de Deus quanto ele pensava que sabia. E aquele homem acaba descobrindo que, ao colocar Jesus à prova, por trás dessa simples parábola, na verdade era o coração dele que estava sendo reprovado por Deus. E ele pensando que sabia muito de Deus,
pensando que já sabia o suficiente. Mas naquele momento ali, por meio de coisas simples que Jesus ministrou ao coração dele, revelaram o caminho que ele percorria, o caminho do sacerdote, o caminho do levita, mas diferente do caminho do bom samaritano. Eles vinham pela mesma estrada, a estrada das oportunidades. Havia oportunidade na estrada, mas o caminho que havia dentro do coração dele era um caminho reprovado por Deus. Embora aquele homem tivesse tanto conhecimento, era um advogado da lei, o seu conhecimento não era suficiente naquele momento ali para agradar o coração de Deus. Jesus estava mostrando isso para ele. Em outras palavras, Deus estava mostrando para ele que, na verdade, não adiantava ele ter a mente acumulada de inteligência e conhecimento se o coração dele estava vazio de misericórdia, de compaixão. Jesus revela aquele homem ali, que na verdade ele era aquele homem à beira da estrada, precisando conhecer o coração de Deus. Ele se achava rico em conhecimento, mas na verdade Jesus se aproxima daquele homem ali, por meio de palavras simples, e revela a ele: tu precisa de mim dentro do teu coração. Pôs o meu à prova, mas tu que precisa do meu, para que o teu volte à vida. E aquele homem ali, por meio dessa breve ministração de Jesus, reconhece que ele necessitava da misericórdia de Deus, que ele não sabia tanto quanto ele pensava que sabia. Mas Jesus, na sua simplicidade, na sua misericórdia, mostra aquele homem ali o quanto ele precisava dele. E o sacerdote nesse tempo, ao se deparar com essa situação, nós vemos aqui através da parábola, ele viu o homem que estava à beira da morte. O homem ainda não estava morto. Segundo a lei mosaica, os sacerdotes, eles eram homens consagrados a Deus, e eles não podiam tocar em corpos de pessoas mortas. Isso tornava eles impuros diante de Deus, porque eles eram escolhidos por Deus para ministrarem diante da presença do Senhor. E diante dessa realidade aqui, o sacerdote, ele poderia sim ter auxiliado o homem, porque o homem ainda não estava morto, ele estava morrendo. Logo o sacerdote negou o auxílio, negou o socorro, negou a misericórdia, negou a fé, negou a lei que ele tanto se orgulhava, negou o Deus que ele se gloriava. Da mesma forma, Jesus começa a revelar isso a esse homem. Começa, assim como Marta e Maria, a tirar da mente dele as fortalezas que impediam ele de conhecer Jesus. Da mesma forma, nesse tempo, precisamos atentar para isso. Para nós que ministramos a palavra, é muito bom, é uma alegria poder estar na vitrine. Para muitos aqueles que ministram a palavra e que servem a Deus, assim como o sacerdote e o levita. O sacerdote e o levita naquela época eram homens que viviam na vitrine. Eram homens que eram referências diante da nação. Aos olhos dos homens, na vitrine, eles tinham um glamour religioso. Eles eram reconhecidos, honrados naquele momento ali. Mas Jesus começa a nos mostrar que, por vezes, por mais que seja bom e agradável, muitas vezes pessoas que servem a Deus, como esse sacerdote, esse levita, servem a Deus, vivem na presença de Deus, servindo ao próximo. Jesus começa a nos revelar uma outra realidade. Além do ofício, além do posto, uma realidade interna que revela a verdadeira coração de quem realmente conhece a Deus. Porque muitas vezes, como eu digo, é bom nós estarmos na vitrine, é bom nós sermos vistos, é bom nós servirmos, é bom liderar, é bom fazer as coisas que Deus nos chamou para fazer para os outros. Mas às vezes,
como esse sacerdote aqui e esse levita. Naquele momento eles recebiam aplausos e louros por tudo aquilo que eles faziam. E estavam acostumados por isso. Estavam acostumados a ser honrados diante dos homens. Mas dentro dessa parábola aqui, Jesus revela que nesse momento aqui, o único que via eles era Deus. E Deus oportunizou eles revelar aquilo que eles conheciam a respeito de Deus. Mas a atitude deles revela que eles não conheciam a Deus, como eles afirmavam conhecer. Quem sabe esse sacerdote, esse levita que não quiseram auxiliar e prestar socorro àquele homem ali, porque eles não seriam vistos pelos homens. E esse é um mal que muitas vezes nos acomete quando nós estamos na vitrine. Nos preocupamos tanto com os outros, tanto como somos vistos pelos outros, aqueles que servem. E muitas vezes acabamos não nos preocupando e perdendo a visão de como Deus nos vê. Como Deus nos vê. Nos preocupamos tanto em nutrir outros, alimentar outros. Mas em muitos momentos não atentamos. Nós estamos com sede de Deus. Não atentamos para a nossa real necessidade de Deus, a nossa fome de Deus. Muitas vezes estamos compartilhando migalhas das nossas migalhas. É nesse momento que Deus, Ele nos leva para o porão. Nos tira da vitrine e nos leva para o porão. Para nos mostrar como Ele nos vê. Como Ele nos vê. Para nos mostrar a nossa real necessidade dEle. Quanto nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Então, ali no porão, Deus vai trabalhando nos nossos corações. Esse tempo é um tempo que Deus tem tirado a igreja da vitrine. Éramos livres para fazer tudo e qualquer atividade. Mas nesse momento Deus tem nos tirado da vitrine. Como igreja e como membros, tem nos tirado da vitrine e tem nos levado para o porão. E aqueles irmãos que olhavam a sessão da tarde, assim como eu, aquele filme americano, eles sempre têm uma ideia que eles descem ao porão para dar forma àquela ideia, né? E ali naquele porão aconteciam várias invenções, né? Aquele filme da sessão da tarde, sempre desciam para o porão para fazer invenções e criar aquilo que eles projetaram na mente, uma ideia. E quem sabe nesse momento Deus não tem nos levado para o porão, para a intimidade, para ali onde as ideias tomam forma, Ele formar no nosso coração aquilo que há no coração dEle. Produzir no nosso coração os frutos do Espírito Santo. Produzir no nosso coração aquilo que nós necessitamos para ser o que Jesus era em todos esses momentos aqui. Jesus era uma porta aberta para a eternidade. Quantas vezes Deus deseja inovar o nosso relacionamento com Ele? Às vezes nós pensamos que tá bom, mas Deus deseja nos levar a um nível mais profundo, relacionamento com Ele. Não apenas de servos, como esse sacerdote, esse levita, mas de filhos que conhecem o coração do Pai e por meio das oportunidades refletem o coração do Pai. Para não sermos, quando voltarmos para a vitrine, um manequim seco, oco por dentro, sem vida, mas que possamos, trabalhados no porão, conhecermos a Deus no porão, na intimidade, quando Deus nos levantar, revelar o coração do Pai, revelar a moda do reino de Deus, uma novidade de vida, revelar os frutos do Espírito, revelar o coração de Deus. Há 5 anos atrás, eu tive meu primeiro encontro com Jesus. Foi aqui no galpão, aqui pertinho, o galpão do pai da Bruna, no dia do amigo. E nesse dia o pastor Juan, esposo da irmã Anne,
ministrava essa palavra do bom samaritano. E esse foi o marco do início do meu relacionamento com Deus. A minha bisavó havia me criado na igreja até os 15 anos. Até os 15 anos eu ia na igreja com ela. Na igreja sede, depois fui no Colombo, depois fui ali onde era o antigo taberna. E ia na igreja com a minha bisavó, ela lia a Bíblia para mim, orava comigo, me ensinava a orar. E eu me interessava, naquele momento me interessava, era criança. Me interessava, fui crescendo, aos 15 anos. Já não tinha tanto interesse assim. Mas até então, eu pensava que conhecia Deus, pensava que sabia a respeito dele. Pensava que tinha fé. Mas aos 15 anos minha bisavó faleceu. E as circunstâncias da vida acabaram me enfermando e me levando cada vez mais para distante de Deus. Se bem que eu já vivia longe de Deus, ainda não tinha sido regenerado e não tinha tido um encontro real com Ele. E a minha bisavó orava por mim. Toda a minha família, ninguém acreditava mais em mim, ninguém acreditava que eu teria o futuro que hoje Deus tem escrevido na minha vida. Ninguém acreditava mais. Assim como Marta e Maria, elas olhavam para mim e diziam: o quadro dele é irreversível. Muitos meus familiares. Mas a minha bisavó sempre acreditou que o dia que eu tivesse contato com a palavra de Deus, ela disse que o dia que eu tivesse um encontro com Deus, a minha vida mudaria. Ela sempre, diante daqueles que iam falar mal de mim para ela, ela sempre dizia que eu ia mudar, que Deus ia me mudar. Que o dia que eu tivesse um encontro com Deus, Deus ia me mudar. E ela faleceu quando eu tinha 15 anos. E Deus me alcançou quando eu tinha 23. Se passaram 8 anos. 8 anos que não havia nenhum cristão na minha família. 8 anos que ninguém orava por mim. E quando chegou o tempo da visitação de Deus na minha vida, eu tinha 23 anos. Já faziam 3 anos já que eu frequentava um centro de Umbanda. E por 3 anos me aprofundei em conhecimento dos rituais e da doutrina desse lugar. Me aprofundei muito. E também me aprofundei no uso das drogas. Me aprofundei muito no uso das drogas. E aos 23 anos, eu me encontrava como esse homem aqui, à beira da estrada, quase morrendo. No meu coração eu tinha uma depressão muito grande, muito profunda. Eu vivia muito ansioso, tinha uma ansiedade imensa dentro de mim. A ansiedade dominava o meu íntimo, a ansiedade. E era muito, muito deprimido. Porque eu sonhava em servir o quartel. E eu cheguei a enganjar. Mas eu enganjei e fiquei mais 1 ano. E eles me deram a baixa. E isso foi o que culminou nesse processo de depressão. E aos 23 anos eu me encontrava em profunda depressão, mergulhado nas drogas e nesse contexto espiritual, escravo do mal, do pecado, da maldade. E um dia, debaixo de um plátano, eu pensei: será que no meio desses milhões de pessoas que existem no mundo, Deus sabe quem eu sou? Será que Deus sabe onde eu estou? E será que Deus conhece todo o meu sofrimento? Eu tinha um amigo de infância e passou poucos dias, eu estava num apartamento com ele. Esse amigo meu, ele estava no quartel. E tinha um tenente no quartel que pregou o evangelho para ele. Falou para ele que Jesus era a ressurreição e a vida. Falou para ele que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário para todos aqueles que nele crescem, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. E ele falou para mim a respeito de Jesus. No momento que eu abri meu coração para ele, eu falei: eu quero sair dessa religião, porque eu estou morrendo. Por 3 vezes eu tinha planejado suicídio. Por 3 vezes. E eu falei para ele: porque eu estou morrendo.
Naquele tempo eu já trabalhava no Big, eu andava, sempre fui vaidoso, andava sempre bem vestido. Mas dentro do meu coração eu era um mendigo. Eu era um homem pobre, totalmente dependente da graça de Deus. Precisava de Deus mais do que tudo na minha vida. Precisava que Jesus entrasse no meu coração mais do que tudo, mais do que qualquer coisa. Eu precisava ter um encontro com Deus. Naquele momento ali que eu falei para ele, ele pregou o evangelho para mim. Foi como se a pedra que havia dentro do meu coração fosse removida. E eu comecei a me lembrar de tudo aquilo que a minha avó me ensinava quando ela abria a Bíblia para mim e começava a falar de Jesus. Comecei a me lembrar de tudo aquilo que a minha avó me falava, aquilo que eu ouvia na igreja. Comecei a me lembrar dos cânticos. E meu entendimento se abriu para um conhecimento de Deus que eu ainda não tinha antes, nunca tinha percebido. Minha mente se expandiu para que eu pudesse conhecer Deus de uma maneira que eu precisava conhecer. Uma maneira real, um Deus vivo. Não aquilo que eu estava experimentando, que estava me levando à morte. Então, logo que eu ouvi isso e tudo isso começou a vir à minha memória. Um certo dia eu vou saindo desse lugar, desse centro de Umbanda. E falei para um dos rapazes que estava do meu lado. Nesse tempo eu recém tinha comprado uma outra moto vermelha que eu tinha. A primeira moto que Deus me abençoou. Nesse tempo eu ainda não era cristão, mas eu creio que Deus naquele momento me proveu na sua infinita misericórdia. E no meu trabalho todos começaram a dizer, agora vai se matar. Agora vai morrer. Agora não tem mais solução. E no momento que eu saí daquele lugar, falei para esse rapaz que estava do meu lado, como eu queria tocar para Deus. Como eu queria tocar para Deus. Eu já tinha tido experiência tocando em banda. E naquele momento ele falou para mim, tu tá louco, só pode estar drogado. Porque aos olhos dele eu tinha tudo. Tinha trabalho, tinha dinheiro, eu andava bem vestido, eu tinha comprado uma moto. Naquele momento ali, aos olhos dele, eu era feliz. Mas ele não enxergava meu íntimo como Deus enxergava. E saí com ele de moto. E nós andamos 2 quadras assim, eu enxerguei um senhor vindo bem velhinho, bem magrinho. E ele trazia um violão preto da Yamaha nas costas, atado com uma cordinha. E eu olhei para aquele senhor e pensei, vou perguntar para ele se ele não quer vender o violão. Mas no meu coração eu pensei, vou perguntar para ele se ele toca para Deus. Porque tudo aquilo estava começando a vir na minha mente. Mas eu tinha muito medo daquilo ali que eu frequentava, daqueles aos quais eu me relacionava. A Bíblia diz que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E esse era o ciclo da minha vida. Ele estava me roubando, ele estava me matando, ele estava me destruindo, de dentro para fora. E naquele momento ali, eu paro a moto. E aquele homem para. E eu chego diante dele e digo, o senhor quer vender o violão? Não, violão é meu, eu ganhei. Eu toco para Deus. Ah, o senhor toca para Deus? Sim, eu toco para Deus. Pai, eu queria tocar para Deus. Ah, é? Escuta o que Deus manda te dizer. No meio desses milhões de pessoas que existem, Ele sabe quem tu é. Ele sabe onde tu tá. E Ele conhece todo o teu sofrimento. Naquele momento ali, Lázaro ouviu a voz de Deus. Sai da cova, Lázaro. Sai da cova. Deus conhece o teu sofrimento. Deus sabe quem tu é. Deus sabe aonde tu tá. Naquele momento eu desejei mais do que tudo teu encontro com aquele Deus. Mais do que tudo na minha vida. Não apenas porque eu estava à beira da morte. Naquele tempo eu comecei a ouvir a voz de Satanás muito claramente. Eu vou te matar, eu vou te matar. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E vida em abundância. E vida em abundância.
e vida em abundância. E vida em abundância. Eu sou a ressurreição e a vida. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo diz que não. Se creres, verás a glória. Sua voz me encoraja a prosseguir. Coloque-se de pé, irmão. Coloque-se de pé. Quando tudo diz que não. Santo Deus. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Parece que o mar não vai se abrir. Santo Deus. Adore ao Senhor. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, Deus, nos assevera, Senhor, nos assegura, Senhor amado Deus poderoso, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Tu és poderoso, ó Deus, para salvar, para libertar, Senhor amado Deus, para trazer a vida, Senhor, aquilo, Senhor amado Deus, que nós julgamos, Deus, já não tem mais solução, já não tem mais, oh Senhor amado Deus, reversão. Senhor, tu és poderoso para alcançar, Senhor, o coração daqueles que precisam ouvir a tua voz, Senhor, aqueles aos quais, Senhor, o teu povo tem clamado, tem chorado, tem suplicado na tua presença. Oh Senhor amado Deus, nesse tempo de espera, Deus, em que teu silêncio, Deus, Senhor, traz angústia ao nosso coração. Senhor amado, envia a tua palavra, Senhor, ao coração daqueles que precisam ouvi-la. Deus amado, ministra a tua graça, Senhor, ministra o teu amor. Deus, renova a fé do teu povo, fortalece a fé do teu povo, Senhor, a fim de que o teu povo possa crer, possa, Senhor amado Deus poderoso, receber, Senhor, de ti aquilo que tu tem prometido por meio da tua palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza, meu irmão, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza na tua casa, na tua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor amado Deus, declaramos diante de ti, Senhor amado Deus poderoso, que confiamos na tua palavra, Senhor, que confiamos no teu